Muito bem, oficialmente estamos gravando. Sejam muito bem-vindos à nossa semana 8 da disciplina Seminário Temático de Formação 1. Professor Charlie falando por aqui. Estamos também com os nossos tutores, professor Arnaldo, professor Márcio. Sejam muito bem-vindos. Obrigado aí pela disponibilidade, né, dessa reunião. Inclusive, foi uma iniciativa do professor Arnaldo. Eu lembro que nós tínhamos comentado lá na primeira semana: gente, ó, se tiver demanda, se tiver necessidade, nós vamos nos reunir de novo. Mas 8 semanas passaram assim, né? Passou muito rápido. E aí acabou que a gente não fez um novo encontro, mas a gente acredita que os vídeos instrucionais, juntamente com os textos que nós compartilhamos, somados às instruções do tutor, a gente acredita que tenham surtido efeito. Mas, de qualquer forma, o professor Arnaldo relembrou: lembra lá, vamos fazer uma live de encerramento. Vamos sim. A gente aqui está sempre empolgado, empenhado, e vocês viram, quem já teve a oportunidade de ver, que eu fiquei muito satisfeito no trabalho do vídeo da semana 8. Então acho que a gente já pode começar por esse assunto, tá? Por quê, pessoal? Quando a gente estava lá nas 2 primeiras semanas, eu compartilhei com vocês um cronograma e eu lembro que eu até citei as boas práticas de gestão de projetos, falando que a gente faria um planejamento em ondas sucessivas. Por quê? A gente contextualiza de novo. No ano passado eu conduzi as disciplinas Seminário Temático de Formação 3 e 4. Tive a oportunidade nessas duas disciplinas de trabalhar com o professor Arnaldo, então já é a terceira disciplina que a gente trabalha junto, mas eu percebia que a turma não chegava homogênea. Então, não é uma crítica aos professores que conduziram Seminário Temático de Formação 1 e 2, não é isso. Mas como a gente entrou no meio do caminho, a gente sentiu essa necessidade de deixar de uma maneira homogênea o trabalho. Sendo assim, nós fizemos um cronograma e eu falei assim, gente, esse cronograma, inclusive que eu compartilhei na tela para vocês, quem assistiu o vídeo da semana 7 sabe do que eu estou falando, é um cronograma que pode sofrer alterações. Gente, e que bom que os cronogramas podem sofrer alterações, porque dentro das boas práticas de gestão de projetos, isso é saudável, é salutar nós fazemos isso. A gente não trabalha com nada engessado. Agora, depois que definiu a regra do jogo, a gente vai com ela. Igual, cronograma do Seminário Temático de Formação 1. Depois que eu divulguei, eu respeitei. Mas o da 2, o da 3, o da 4, a gente pode sofrer, né, pode gerar alguma alteração, inclusive depois de uma conversa como essa. Caso essa conversa aqui traga bons frutos hoje, a partir das ponderações, das percepções de vocês, a gente ajusta. E é por isso que eu falei, reforço, que é salutar nós termos esse contato. Então, primeiro, um assunto que eu gostaria de trazer também inicialmente, depois desse cronograma que nós compartilhamos. Inclusive, o cronograma foi a tarefa da semana 7 que nós pedimos para vocês desenvolverem, pensando aí nos próximos passos do projeto de vocês. Bom, vídeo da semana 8. É um vídeo de 3 horas e 12 minutos. Não é para assustar, é para ficar feliz. O professor Arnaldo foi um dos professores que participou. Eu tive a ideia de entrevistar 7 profissionais e ou professores que atuam ou atuaram em algum momento da carreira em cada uma das linhas. Então, se você estava com dúvida, se você queria saber mais sobre cada uma das linhas de pesquisa, esse é o momento. Talvez, pelas rotinas, pelas atribuições de cada um, no momento inicial vocês vão lá, quero ver só por enquanto a linha 3, eu quero ver a linha 7. Tudo bem, mas vamos pensar em cronograma. A gente está encerrando agora segundo bimestre do primeiro semestre. E a disciplina Seminário Temático de Formação 2 começará... Boa noite, Laurissa. Está chegando aí, ligando a câmera, seja bem-vindo. A disciplina Seminário Temático de Formação 2 começará no segundo semestre, no segundo bimestre do segundo semestre. Então a gente vai ter um gap aí, vai ter um tempo. Portanto, se para essa semana você assistiu só parte do vídeo, aproveite todo esse tempo que vocês terão para se inteirar, saberem mais das outras linhas. Uma coisa que nós discutimos, né, professor Arnaldo, professor Márcio, nós conversamos, porque nós temos aqui, né, durante a semana a gente vai trocando ideias sobre o que está acontecendo. Então, uma situação que nós pensamos foi o seguinte: olha, é muito tempo que o aluno ele fica sem uma atividade oficial para nos entregar. É um momento que a gente vai aqui, né, rolar a bola para vocês, mas de uma maneira muito saudável e assim muito responsável, do seguinte: projeto de pesquisa, para que vocês continuem engajados e engrenados,
seria muito interessante que aqui, do final de junho até lá, talvez outubro, que a gente vá se encontrar de novo, que vocês continuem lendo sobre o tema. Já que vocês aprenderam como pesquisar artigos, que leiam mais artigos, que comecem a fazer fichamentos, que reúnam trabalhos, artigos, monografias, livros digitais nos computadores de vocês. Então não é o momento da gente respirar totalmente, claro, e deixar de lado o projeto de pesquisa, porque à medida que vocês vão lendo, é algo que só a leitura vai trazer, pessoal. O entendimento de como a escrita acadêmica funciona, o entendimento das pesquisas, o entendimento da estrutura, o entendimento que vocês vão sempre perceber algo muito similar, né? Uma introdução que vai ter um problema com uma frase interrogativa, o objetivo geral muito parecido com problemas, objetivos específicos, como os autores de artigos e de monografias, eles organizam a estrutura do referencial teórico, é algo que, por mais. A gente pode aqui fazer vídeo toda semana, indicar link, a gente pode aqui, gente, plantar bananeira, mas é algo que vocês só conseguirão se praticarem a leitura e, obviamente, praticarem a escrita. Bom, só para eu também passar a fala aqui para os nossos queridos tutores, uma outra situação muito importante, a atividade da semana, que outrora era destinada para entrega até segunda, passou para terça, que é hoje, que agora passou para quarta, por conta das instabilidades na plataforma Moodle. Portanto, tarefas da semana 7 poderão ser entregues até o dia de amanhã. E não mais até segunda, não mais até hoje, mas sim até amanhã. Foi prorrogado esse prazo. Eu sei que os tutores também já emitiram aí os comunicados oficiais que chegam para vocês por e-mail e na plataforma, mas aqui é mais um canal de comunicação que a gente está abrindo para vocês saberem dessa informação. Mas mesmo assim mantivemos o nosso agendamento para essa conversa no dia de hoje, mesmo em meio a uma semana ativa de atividades de vocês, porque a gente viu essa relevância e por conta das nossas agendas também não era possível fazer esse encontro em outro dia. Então a gente manteve o compromisso e sabe que uma vez que está sendo gravada aqui a reunião também, quem não teve a oportunidade de assistir aqui ao vivo com a gente, interagir, terá essa oportunidade posterior de assistir a gravação. Lembrando que a participação hoje ela não é valorada. Nós estamos aqui fazendo um encerramento oficial da nossa disciplina, querendo ouvir vocês, as percepções, o que deu certo, o que vocês acharam legal ou o que a gente pode melhorar para as próximas disciplinas. Já falei muito, muito, muito mesmo. Gostaria de passar, e vamos passar em ordem alfabética, né? Vou passar primeiro a palavra para o Arnaldo, depois a palavra para o Márcio, para eles também trazerem as suas percepções dessas 8 semanas. Pessoal, como passou rápido. Então sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Arnaldo, fique à vontade. Boa noite a todos novamente, né? Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao professor Charlie pelo convite, né, para a participação do vídeo. Eu não assisti por completo, mas uma boa parte eu tive a curiosidade, porque eu não tive ainda tempo suficiente para assistir todo ele, né? E assim, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-lo, porque eu entendo que neste seminário, desde a primeira semana, você está sabendo conduzir muito bem. Apesar de eu ter começado ano passado no seminário 3, eu até hoje eu não soube exatamente como que funcionou o primeiro e o segundo, né? Eu tive uma ideia, mais ou menos, mas eu entendo que neste seminário as coisas estão acontecendo muito bem. É lógico, né, que sempre pode haver melhorias, né, mas eu entendo que desta forma está sendo muito bem conduzido. Então, você está de parabéns pela condução aí do trabalho no seminário 1. Por que eu estou dizendo isso, né? A partir do momento que os alunos tiveram acesso, nós fizemos um acolhimento, né? Um alinhamento inicial, nós passamos uma progressão aí das 4 disciplinas para que vocês tenham conhecimento mais ou menos do que poderá acontecer, de forma que
nada será engessado, pode haver mudanças, mas no seminário 1, eu hoje falando aqui na 8ª semana e revisando tudo que aconteceu desde a primeira, eu entendo que vocês foram assim bem preparados para vocês terem uma ideia do que virá pela frente. Então, a partir do momento que disponibilizou na plataforma 4 documentos, 4 TCCs, para vocês terem uma ideia de como que é a escrita, de como que é o padrão, do que vocês precisam para chegar lá no final, no seminário 4, vocês terem isso construído, eu acho que isso foi muito importante. Você já tem uma ideia do que vai acontecer pela frente. Então, vocês, no seminário 1, vocês já estão sendo preparados, vocês já estão sendo moldados de uma certa forma para o que está por vir. Então, isso, para mim, foi fundamental vocês terem uma ideia. O cronograma, né, que eu achei muito importante vocês tomarem conhecimento. E as correções, as revisões, né, o bate-volta, vocês já tomaram conhecimento aí mais ou menos, né, de como que a gente está sendo aí, nós estamos observando, repassando orientações, olha, isso não é dessa forma, faça dessa maneira. Então, vocês já estão assim acostumados, vocês já se acostumaram nesse seminário 1, mais ou menos, do que é necessário para no 2 você já ter uma ideia para cada vez mais ir melhorando. Então, eu achei assim, muito legal a forma como as coisas aconteceram no seminário 1. Todos os meus alunos, né, é lógico que tem os alunos que escrevem muito bem, tem um domínio muito bem da língua, né, tem um domínio muito bem da BNT. Tem alunos que, assim, é intermediário e tem alunos que têm uma dificuldade, como eles mesmos registraram logo no início. Isso não é problema, né? O que acontece é que vocês terão o nosso apoio desde o seminário 1 até o 4. Então, isso é importante. Agora, eu chamo atenção para os alunos que tenham realmente muita dificuldade de, às vezes, se adequar à legislação da BNT ou da língua. É sempre bom, antes de postar o trabalho, alguém que esteja próximo de vocês peçam para dar uma olhadinha, porque sempre, às vezes, tem alguém assim que tem uma certa facilidade. E, com isso, vocês vão assim se inteirando melhor. É uma forma, né, de vocês irem aprimorando. Porque o que acontece? O trabalho de vocês, quando ele for divulgado, né, depois da defesa, várias pessoas terão acesso ao trabalho de vocês. Então, vocês têm que imaginar que, desde agora, vocês não estão escrevendo para vocês estão escrevendo para o mundo. Então, a forma como vocês escrevem um parágrafo, vocês têm que estar sempre refletindo. Olha, isso que eu escrevi, todo mundo vai entender da maneira que precisa? Porque às vezes acontece de vocês escreverem para vocês mesmos, entendeu? E tá ótimo, nossa, eu estou entendendo muito bem. Aconteceu uma vez de eu propor uma melhoria num parágrafo para um aluno, ele fez um feedback e disse, olha, o meu colega disse que entendeu muito bem. Tudo bem, eu não pedi para refazer, eu acatei, só que eu não entendi. Então, vocês têm que ter essa reflexão. Para cada parágrafo que for escrever, eu estou escrevendo para o mundo. O mundo tem que entender da mesma maneira, vamos dizer assim. Então, é por isso que nesses trabalhos que foram divulgados aí, quando vocês estão lendo, verificando o padrão, a norma, vocês têm uma facilidade de compreender. Né? Vocês leem um parágrafo, o parágrafo é uma linguagem bem assim, legal, fluida, entendeu? Não há aquela coisa truncada. Então, a nossa escrita ela tem que estar assim, muito legal, muito boa. O entendimento tem que ser único. Então, as pessoas que têm uma certa dificuldade, eu aconselho sempre pedir alguém do lado aí, que às vezes tem um domínio melhor, para antes de postar, dar uma revisada. É lógico, eu reviso vírgula por vírgula. Entendeu? Isso não é problema. Ah, mas ele me devolveu com 500 balões. Meu trabalho está uma porcaria. Não pense dessa forma. Nós estamos caminhando para construir um trabalho cujo entendimento é único. Isso não é fácil.
Então, todos que lerem, eles têm que compreender exatamente um único sentido. E não cada pessoa que for pegar o seu trabalho, cada um vai entender de uma maneira. Não pode. Então, a linguagem ela tem que estar clara, ela não pode estar truncada, ela não pode haver palavras repetitivas, cansativas, que quando você chega ao final do parágrafo você tem que ler de novo porque você não entendeu nada, né? Agora, não se desesperem com isso. Isso é uma coisa que será construída ao longo dos seminários, tá? E com certeza vocês terão condições, pelo menos eu posso dizer assim, em relação aos trabalhos que eu revisei, vocês terão condições de produzir um TCC muito bom, muito legal. Né? Eu gostei muito da participação de vocês. Os alunos que não postaram algumas atividades, que postem até essa semana, né? Os itens avaliados lá da semana 7, o professor Charles já colocou uma tabelinha lá. Ó, né, isso muito importante, Arnaldo, muito importante reforçar. Porque o que acontece? Essa disciplina ela tem uma valoração média de aprovação, né, professor? Eu acho que é 60 pontos, se eu não me engano. Então, vocês têm que verificar lá no total de notas de vocês se vocês já alcançaram isso ou se falta muito. Porque vocês não podem deixar de postar as atividades, né? Então, quem está aí com atividades pendentes, postem, não deixem de fazê-las, porque ajuda. É exercício que vocês estão fazendo, entendeu? Mesmo que seja agora difícil o entendimento, que vocês não estejam entendendo, olha, é um exercício, é válido. A grande maioria aí está fazendo muito bem. Alguns que estão tendo dificuldades não tem problema. Vamos continuar aí, vamos insistir. Vocês podem contar conosco aqui, tá? Então, isso é muito importante. Observar a pontuação, não deixar de postar. Desenvolver ao máximo as atividades, os parágrafos, a escrita, o domínio da BNT. Leia o manual nesse período aí que vocês ficarem aí né, sem estudos. Leia o manual. Eu sempre faço um consolidado e posto lá no fórum, pelo menos chamando a atenção de alguns pontos preponderantes aí que devem ser observados. Então, é um exercício, tá? É sempre bom lembrar que nós aqui, tutores, nós não estamos querendo desvalorizar o trabalho de vocês, muito pelo contrário. Mas há a necessidade de produzir um texto no padrão de uma universidade como a UFJF. Então, nós temos sim que melhorar, que investir, que insistir nas dificuldades, tá? E contar com o nosso apoio aí. Eu tenho certeza que todos vocês vão produzir um ótimo TCC. Em relação ao vídeo da semana 8, né, eu dei algumas sugestões na linha de licitação pública, né? Tem algumas coisas aí que, de repente, se vocês não tiverem dúvidas, vocês entrem em contato comigo, né? Eu vou postar aí depois no chat o meu e-mail pessoal, caso vocês queiram esclarecer alguma dúvida, mesmo que não seja da linha 4 de licitação, mas outras coisas durante esse período aí que nós não estivermos estudando, vocês podem entrar em contato comigo. Olha, você tem como me aconselhar num determinado trabalho, num determinado artigo, num determinado exercício? Isso não é problema para mim. Vocês estejam à vontade aí para entrar em contato comigo. Só para terminar aqui essa questão das atividades, é bom que vocês observem, façam aí uma releitura dos materiais que foram colocados aí, disponibilizados na plataforma ao longo desse período aí para frente, porque eu acho assim muito interessante. Tem muitas coisas boas, principalmente do professor Victor Paradella, tem muitos textos interessantes de metodologia aí, de referencial teórico para vocês lerem. Não parem, porque quando a gente retornar no seminário 2, eu acredito assim que a gente vai precisar já estar assim bem acelerado com algumas coisas para não perder o ritmo. Então é bom vocês já estarem atualizados com as leituras, nessas leituras que foram disponibilizadas para vocês, além daquelas que vocês tenham interesse, né, de ler para acrescentar aí na linha de pesquisa de vocês. Eu só tenho isso para falar. Muito obrigado pela atenção. Arnaldo, muito obrigado. Eu acho só importante, antes de passar a palavra para o professor Márcio,
Só a gente dar uma recapitulada que teve gente que chegou depois. Então a gente falou da importância de assistir o vídeo da semana 8, é um vídeo longo, mas que nós trouxemos 7 colegas para falarem sobre as 7 linhas de pesquisa do BAP, tá? Falar sobre a repescagem, que o professor Arnaldo citou muito bem. Então quem está pendente com tarefa de semanas anteriores, pode enviar tarefas lá da semana 3, lá da semana 2. Obviamente que vai ter uma valoração proporcional. A tabelinha eu já disponibilizei para os tutores e eles repassaram para vocês a partir dos fóruns. Então, não vamos deixar pendências para a gente não ter nenhum problema aqui quanto à aprovação da disciplina. E uma outra informação que eu gostaria de recapitular também para quem chegou depois é que as atividades da semana 7, que originalmente deveriam ser entregues na plataforma até segunda, foram inicialmente postergadas para hoje, e hoje nós tivemos uma nova atualização. Elas poderão ser entregues até amanhã por conta das instabilidades que nós estamos tendo na plataforma. Portanto, até o dia de amanhã vocês podem entregar as atividades referentes à semana 7. Então era só para dar uma recapitulada. Reforço, assistam o vídeo da semana 8, que eu tenho certeza que quem está perdido vai se encontrar. Professor Márcio, fique à vontade. Boa noite, primeiramente a todos, professor Charles, professor Arnaldo e a todos que estão aqui participando. É sempre complicado falar depois do professor Arnaldo, né? Ele tem uma capacidade de pontuar tudo que tem, que a gente, porventura, imaginou. Ele vai falando e fala, nossa, ele conseguiu ver isso, ele viu esse outro ponto, isso também. Acho que ele consegue ter essa capacidade de perceber essas questões e uma orientação sempre muito precisa. A observação, eu gostaria de fazer só algumas pequenas observações mais para os alunos. Eu acredito que tem uma questão, talvez seja um puxãozinho de orelha. Os meus alunos também têm essa mesma impressão do professor Arnaldo, teve um excelente desempenho na grande maioria, mas eu senti de alguns alunos, principalmente, a questão da leitura mais a fundo do material que foi disponibilizado, de dúvidas que muitas vezes estavam na biblioteca e permaneciam na semana seguinte sendo questionados ou no fórum ou mesmo mandando mensagens individuais para a gente. Então, esse período que a gente vai ter aí, essa leitura que o professor Arnaldo falou, eu acho que ela é fundamental. E eu acho que o professor Charles conseguiu conduzir para que a gente tivesse aí uma base já para a sequência dessa disciplina. Eu acho que agora todo mundo tem um contato, já um nível suficiente de contato com os conteúdos, e eu acredito que é importante que vocês já comecem a tentar afunilar isso, tentar fazer estudos mais focados naquilo que vocês pretendem desenvolver. Eu acredito que vocês já têm condições para isso, para fazer. Eu acho que o que foi dado já tem condições, esse contato com a pesquisa científica, com a metodologia, com tudo isso que foi passado. E acho que com uma dica para o próximo bimestre aí, para os participantes, utilizem mais os fóruns para questionamentos de dúvidas ao longo da semana. Eu vi esse bimestre. Não é só quando é valorado, né, Márcio? Quando foi valorado, o fórum bombou. É isso. Mas utilizem para tirar as dúvidas, porque muitas vezes posta atividade que poderia estar uma atividade mais rica, mais completa, e por não questionar ou por não participar nos fóruns, colocar lá suas dúvidas, e aí a gente não sabe como ajudar, né? A gente só vai ajudar no feedback. Eu acho que a gente pode ter uma ação mais proativa e menos reativa, né? Sendo um momento posterior. Então, se como dica a todos vocês, coloque lá a dúvida, olha, isso, eu vi que algumas dúvidas são muito dúvidas técnicas ou de prazo, mas não dúvidas com relação ao conteúdo em si. Eu achei que poderia ter aprofundado mais algumas dúvidas nesse sentido, né? A gente teve questões tão ricas aí, fichamentos e tal, e aí muitas coisas que foram questionadas foram, pode ser no Excel, pode ser no Word, e deixou de entrar exatamente no ponto específico do conteúdo que estava sendo dado. Então, acredito que os vídeos, antes de começar a reunião, eu estava assistindo o vídeo aqui, 3 horas, eu já estava assistindo aqui alguns trechos muito interessantes, muito ricos aqui. Eu acho que vale a pena todos assistirem, e todos os temas. Eu acho que o professor falou, tem aquele tema que é específico, mas eu acho que sempre essa análise que é feita por cada um dos professores é muito rica e ajuda a você a pensar, porque, igual a gente está falando, é um momento de começar a definir ali a sua linha, mas você pode ainda falar, olha, acho que eu estava pensando sobre essa linha, mas eu acho que essa aqui tem mais a minha cara, posso fazer, e eu acho que o momento é agora. Eu acho que depois a gente não pode ficar com essa dúvida muito
daqui para frente, não. Acho que agora já começa a delinear, até para a gente não ficar lá no último bimestre estrangulado e com dificuldades para concluir. Então, é muito mais nesse sentido aí. Eu acho que foi um semestre muito proveitoso. E essa leitura que o Arnaldo tem, a gente tem níveis de profundidade, de facilidade de fazer diferentes, mas nada que me deixasse assim, preocupado que não seja possível de fazer alguma correção. É claro, ouvindo as dicas que o professor Arnaldo colocou aí, acho que a gente vai ter um segundo bimestre ainda muito melhor do que este. Então, basicamente, eram essas as minhas considerações, porque muito que o professor Arnaldo falou, eu estava pensando aqui. Tá joia? Muito obrigado, professor Márcio. Eu gostaria só de acrescentar... Claro, Arnaldo, claro. Essa questão, já que os alunos ficarão aí são 2 bimestres, né? Na verdade, assim, né? Eles vão ficar um bimestre sem a disciplina. Porque no segundo bimestre do segundo semestre... Não, pois é. Aí, então eles ficam um bimestre inteiro. Diretamente, eles vão ficar 4 meses sem estudar conosco, né? Perfeito. Então, sinceramente, eu sugiro, além dessas orientações, que caso alguém queira entrar em contato comigo para esclarecer alguma coisa, esteja à vontade, eu sugiro, com os textos que foram disponibilizados e mais aqueles que vocês têm interesse... Gente, o fichamento vai ser a melhor coisa para vocês adiantarem o trabalho nestes 4 meses. É lógico, vocês vão fazer da forma que vocês, né, compreenderem aí e tudo mais, mas vai ajudar muito a vocês reunirem os materiais daquela linha que vocês escolheram, de que vocês têm interesse. Vocês já façam o fichamento. Porque o fichamento depois, na hora que vocês começarem a construir o trabalho de vocês, gente, é a melhor coisa, é uma ferramenta excelente. É muito fácil, é copiar e colar, jogar no seu texto. Só que o fichamento, né, eu gostaria só de chamar a atenção em relação à atividade que foi postada anteriormente, né? O fichamento, gente, no meu entendimento, ele é ideal, não dizendo que no Word não funciona, mas o fichamento na planilha Excel, que tem todas aquelas questões lá, se vocês colocarem no Word, vai ser a mesma coisa, porém, vocês têm que copiarem exatamente da planilha Excel. Por quê? Na planilha Excel, o fichamento não é um resumo somente do capítulo, do artigo todo, de forma que vocês compreendem. Não é isso. Vocês têm que ler um artigo, escolher capítulo por capítulo aquelas partes que vocês entendam que são necessárias, trazer a citação direta para o fichamento e escrever o pensamento de vocês em relação ao que o autor escreveu lá. E aí, com isso, vocês vão reunir, vocês vão fazer um mini artigo com pensamentos de vocês, e depois, na hora de vocês forem construir isso no TCC, é só jogar. Vocês vão ter lá o parágrafo, vocês vão colocar o pensamento de vocês vão levar a citação direta para lá, ou a indireta, enfim, entendeu? Então, o fichamento nesses 4 meses aí, eu indico para vocês fazerem bastante. Vocês praticarem muito, reunirem os trabalhos e fazerem o fichamento, porque vai ser a melhor coisa para vocês quando voltar no seminário 2. Eu tenho certeza disso. O fichamento é uma excelente ferramenta. Praticamente, professor Arnaldo, está com um referencial teórico pronto. Justamente. E é uma parte muito árdua, e não só pela questão da escrita, mas muitos alunos às vezes têm dificuldade de estruturar os subtópicos dentro da seção referencial teórico. Então, quando você já trabalha com fichamentos, inclusive você vai saber o que você não vai usar. Justamente. Então, no início eu achei que isso que seria interessante, mas estou vendo que não vai entrar no meu escopo. Muito legal. Muito obrigado pelas dicas. Pessoal, a gente usou já metade aí do nosso tempo fazendo aí um briefing do que nós entendemos, né, sobre a disciplina. Então eu já falei bastante, o professor Arnaldo e o professor Márcio também contribuíram. A gente queria agora ouvir de vocês. Quem quiser aí, abra o microfone e o coração pra gente. Falem pra gente aí como que estão sendo essas 8 semanas, porque a gente ainda não acabou. E, obviamente, podem trazer
possibilidades de melhoria, podem trazer sugestões que nós estamos atentos e, obviamente, também comentarem como que foram essas 8 semanas aí. Por quê? O mesmo período que nós tivemos, na verdade não, né? Nós tivemos um período aqui da disciplina e vamos ter esse período em dobro sem a disciplina. O que nos assusta, mas a gente acredita que o trabalho bem feito vai também aguçar em vocês essa vontade de não perder o ritmo com o TCC de vocês, tá bom? Fiquem à vontade, gente. Levanta, abre o microfone e o coração. A Natália já levantou a mão. Fica à vontade. É você então, Natália. Boa noite para todos. Boa noite. Que nosso primeiro encontro, né? Eu fiquei muito emocionada e tal. Eu estava começando uma crise de depressão, por isso que aquele dia eu fiquei muito emocionada. E foi muito difícil para mim essas 8 semanas participar, justamente por causa disso. O tratamento ajuda, mas não é só ele que funciona. Então, eu queria pedir desculpas pelas vezes que eu deixei de fazer os exercícios, as atividades, porque realmente, quando você não está bem, você não consegue assimilar o conteúdo, você não consegue fazer do jeito que você desejaria fazer. E fazer de qualquer jeito é complicado. Então, primeiro, pedir desculpa por estar em falta com alguns trabalhos, mas eu vou ver se essa semana, estou bem melhor agora, eu consigo resolver isso, tá? Mas, assim, foi muito importante para mim, principalmente anteontem, na hora que eu abri o vídeo do Charles, que eu vi a Paula lá na minha linha de pesquisa. Amo a professora Paula, ela é maravilhosa. Que alegria ouvir isso, Natália. Ela me encheu de esperança, porque eu estava pensando até nem terminar o curso. Eu estava pensando em desistir. Na hora que eu vi a Paulinha ali, eu falei assim, não, eu tenho que voltar a estudar, eu tenho que voltar a ser quem eu era antes. E se Deus quiser, juro, professor Arnaldo, que no próximo seminário eu vou participar, vou encher vocês de perguntas, vou estar ali, você vai ver, você vai conhecer quem é a verdadeira Natália, não é essa que está por aqui, não. Eu já estava sentindo a sua falta, eu ia abrir a reunião falando sobre isso com você, que eu estava sentindo a sua falta, né? Eu já ia mandar uma mensagem para você, inclusive, para saber o que estava acontecendo, né? Porque os seus trabalhos eu gosto muito, né? Então, assim, para não deixar de postar, né? Porque é muito importante isso. Ô, Natália, assim, eu sei que você não encerrou sua fala ainda, mas já agradecer pelo depoimento, porque isso é muito importante. Nós estamos vivendo períodos muito difíceis. Tenho certeza que nesse 1 ano e meio aí a gente não precisa nem exemplificar, né? Mas cada um teve aí uma ou várias questões por conta desse momento que a gente está vivendo. E eu acho que a melhor maneira é nós nos apoiarmos mesmo, né? É você entrar em contato. Os tutores, eles durante as semanas, por corrigirem os trabalhos de vocês, eles conseguem ver, às vezes até de uma maneira mais pormenorizada do que a minha visão, o andamento da turma. Mas como eu falei, tá, Natália? Você pode ter certeza que tudo que acontece, nós 3 conversamos. Então eu, professor Arnaldo, professor Márcio, durante todas as semanas a gente teve uma proximidade muito grande, inclusive situações pontuais foram sempre tratadas. Então, agradeço o seu depoimento, eu tenho certeza que isso vai trazer força. E eu queria pedir aí para você uma autorização. Depois eu vou pegar esse trechinho que você falou da Paula, eu vou mandar para ela, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito, muito feliz. Joia, é só isso mesmo, eu só queria pedir desculpas, falar para vocês que essa Natália não é a de verdade, é só um período que está passando, porque eu sou muito determinada, eu gosto muito de estudar, e eu vou... Nossa, quando eu vi a Paulinha, eu falei assim, não, tem que deixar isso de lado e viver a vida de novo, tá bom? Fico feliz que indiretamente a gente conseguiu esse resultado. Nós buscamos escolher os profissionais aí a dedo para falarem para a gente, e que alegria saber que funcionou para você. Muito obrigado, tá, Natália? O professor Charles, só um depoimento já que a Natália colocou aí. Esse semestre a gente teve algumas situações também na minha turma, de algumas situações de dificuldade. Eu não vou falar o nome, porque a pessoa não
me autorizou a falar o nome dela, mas eu acho que é interessante falar o relato. Eu tive uma aluna que ela passou por problema aí, Covid, ela estava e descobriu que ainda com Covid, que estava grávida, o bebê dela pegou Covid também e ela perdeu a mãe nesse período aí da atividade. E ela me deu esse feedback exatamente porque ela estava precisando desistir e ela encaminhou a atividade dela foi excepcional, exatamente nesse momento ela conseguiu nota máxima na atividade e ela me mandou um feedback falando isso. Boa tarde, Marcos. Acabei de ver seu feedback da tarefa 6. Eu vou ler exatamente o que ela falou aqui, que eu acho que é importante isso. Fiquei muito feliz, especialmente porque eu pensei em desistir da tarefa e do módulo, pois estou passando por muitos problemas. Eu e minha filha bebê testamos positivo para a Covid dia 5. Fui para o hospital algumas vezes com ela, nisso eu descobri que estou grávida e que minha mãe está positiva para a Covid, está no CTI, entubada. Um quadro dela é muito grave. Eu pensei em desistir, mas vi que faltava 2 semanas e resolvi enviar o trabalho, mesmo sem saber se estava bom. Que bom que deu tudo certo a tarefa. E agora vou tentar concentrar todas as minhas forças para terminar o módulo. Então, assim, só gostaria de estar relatando isso porque a gente sabe dessas situações, né? A gente sabe que todos estão passando e a gente sabe de umas situações, muitas vezes, que alguns estão passando por umas situações complicadas. Um relato igual a Natália passa para a gente da gente ter essa empatia de, muitas vezes, tentar... a gente não consegue estar no lugar do outro, mas tentar perceber um pouco essa situação e ficamos muito felizes quando a gente consegue, de alguma forma, caminhar juntos e que a pessoa consiga, né, mesmo com as dificuldades, chegar ao final de um módulo e conseguir, porque eu acho que esse é o objetivo de todos aqui, né? Olha, Márcio, é uma fala muito, muito importante, até porque isso mostra que o nosso trabalho, né, a nossa profissão, ela é uma verdadeira missão. Mais do que o trabalho para ser remunerado, ele é um trabalho que busca essa agregação na vida das pessoas. Então, já são 2 casos aí, em 40 minutos que estamos aqui, que deixam a nossa missão cada vez mais importante e nos motiva a permanecer nessa missão, sabendo até de todas as dificuldades que nós na docência temos. Eu não estou citando nenhuma instituição. É desafiador no nosso país trabalhar com educação, mas a nossa energia, né, o nosso combustível é justamente esse, agregar valor na vida das pessoas e saber que a gente, de alguma maneira, mesmo que minimamente, tenhamos feito a diferença. Mas quem que vai falar com a gente? Obrigado pelo relato, tá, professor Márcio? Mas quem que vai falar com a gente? Olha o Roberto aí. Fala com a gente, Roberto. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, doutor Márcio. Tem te incomodado bastante no fórum. Muito obrigado aí pelo apoio. E eu falo assim que a disciplina tem contribuído muito, né, com o meu aprendizado. Como eu relatei lá no início, é a primeira vez que eu estou escrevendo uma monografia, assim, começando a pensar nisso. Embora essa seja a minha segunda graduação, minha primeira foi tecnológica, o produto final não foi uma monografia. Então, assim, a primeira vez aí já consegui esclarecer bastante dúvida no decorrer da semana. Não sei se esse é o momento, mas eu vou também apresentar uma dúvida que eu tenho. Se qualquer coisa, vocês respondem para mim no fórum depois, qualquer coisa. Eu vi no vídeo e também tem tido orientações, e também na atividade dessa semana, a questão do estudo de caso. E sempre é vinculado o estudo de caso com a entrevista. Aí eu gostaria de saber o seguinte, né, uma conceituação do que seria esse estudo de caso, e também, por exemplo, na minha ideia de talvez fazer o meu projeto de pesquisa, seria uma análise da literatura, da legislação, e comparar com a realidade através de um estudo documental e como observador participante, uma vez que eu estou inserido no grupo. Se isso já seria um estudo de caso ou se o estudo de caso é somente a entrevista mesmo. Beleza, Roberto. Deixa que eu começo a responder, mas depois eu peço ajuda aos tutores também. A nossa disciplina Seminário Temático de Formação 1, ela apenas mostrou de uma maneira incipiente, ou seja, deu breves pinceladas no que é uma metodologia. Ou, como a gente gosta de dizer, né, no nosso percurso metodológico. A gente mostrou lá, né? Existem várias divisões
Eu, inclusive, compartilhei o arquivo do professor Vitor Paradelo, o Arnaldo citou muito bem. É um arquivo que explica em tópicos o que é uma metodologia. Então, mostra os tipos de orientações, quanto aos fins, quanto aos meios. Então, vamos lá. Dentro da metodologia, a gente tem as divisões de como o seu trabalho vai caminhar. Estudo de caso é o que a gente acredita ser o mais interessante. Então, quando eu falo mais interessante, é o que eu gosto de orientar, é o que o professor Arnaldo gosta de orientar, o professor Márcio. Por quê? A gente consegue ver, depois que você apresenta o referencial teórico, uma aplicação prática na organização que você trabalha ou na organização que você escolheu. Ainda dentro do estudo de caso, você pode utilizar de diversos recursos. Entrevista é um deles. Mas às vezes vai ser um questionário, às vezes vai ser um grupo focal, às vezes você vai fazer, como você mesmo falou, né? Além da entrevista ou do questionário, você ainda pode trazer a sua observação participante como mais um item dentro da metodologia. Então, Thiago, a minha pesquisa é bibliográfica? É, porque você está utilizando autores, livros, artigos. Ela é documental? Sim, porque eu vou utilizar arquivos da empresa. Eu vou trazer entrevistas e questionários, a gente pode avaliar de acordo com o seu tema. Eu vou ser um observador participante? Sim, também. Então, dentro da metodologia, você pode ter muitos argumentos, né, muitas nuances dentro da metodologia. Na disciplina Seminário Temático de Formação 2, a gente vai esmiuçar a metodologia, tá? Mas, curioso que eu tenho certeza que você que está feliz aí com o conhecimento que a gente trouxe, se você entrar no arquivo do professor Vitor Paradela que a gente compartilhou, que explica a metodologia, salvo engano é semana 8 mesmo, né, gente, que eu compartilhei. Eu acho que é na semana 8. Ele tem lá tipos de orientações adotadas, o que é o universo, o que é a amostra, o que é uma observação participante, o que é um estudo de caso, o que é um grupo focal. Tem tudo lá, tudo lá. Óbvio, de maneira resumida e com uma explicação bem objetiva, que será esmiuçada. Agora, Roberto, o que aconteceu no ano passado? No ano passado, a gente tinha uma limitação até mais preponderante em relação à pandemia. Então, muitos alunos tiveram uma dificuldade de acessar o objeto de pesquisa, né, o objeto de estudo. Então, assim, Thiago, eu queria fazer uma entrevista, mas a organização está toda em home office. Então, a gente começou a pensar, faz um questionário online, né? Ou faz uma entrevista utilizando um aplicativo como a gente está aqui, como o Google Meet. Então a gente começou a pensar no ano passado como nós nos moldaríamos com a pandemia. Agora é o seguinte, daqui em diante a gente está tendo novos cenários também dentro da pandemia. Cidades que estão mudando de onda, né? Progressivamente, então a gente espera que isso continue. A gente está vendo mais pessoas voltando às suas atividades presenciais. Então vai ser preciso, na sua identificação, Roberto, se junto com os tutores e junto comigo também, realmente se haverá necessidade de entrevistas e questionários. Então você vai ter que avaliar isso. Agora, se você falar assim, Thiago, eu quero pegar justamente essas leis, quero pegar o que os autores dizem e depois eu quero montar um quadro comparativo e vou argumentar sobre esses autores, sobre essas leis. Aí a gente está falando de uma revisão bibliográfica. Então, assim, quando você, na partir do próximo semestre, ou ainda, se você não quiser esperar o próximo semestre, começar a querer entender mais de metodologia, a gente disponibiliza para você. Aí pode perguntar lá nos fóruns, a gente disponibiliza livros, a gente disponibiliza links, disponibiliza o material que for necessário para você entender sobre metodologia e não esperar chegar na próxima disciplina. Agora, óbvio que na próxima disciplina nós vamos explicar a metodologia para que você também comece a compreender qual linha você vai seguir. Mas, respondendo inicialmente a sua pergunta, não é obrigatório o estudo de caso ter entrevista. Depende, né? A palavra que o estudante gosta, né? Depende. Depende de como o seu trabalho será conduzido. Professores, se quiserem complementar, fiquem à vontade. Eu acho que a única observação, o professor Charles colocou muito bem aí, Roberto. Eu acho que neste momento, como ele vai ser trabalhado de forma mais aprofundada, eu acho que nesse momento, como isso está chamando a sua atenção, é algo interessante que você já está querendo saber, eu acho que a leitura da questão da metodologia, de como estruturar a metodologia, para você começar a pensar seu objeto, eu acho que é o melhor caminho. Como diz, né? Vamos ter esse período, para uns pode ser a construção do fichamento,
para você que está com essas dúvidas e questionamentos com relação à metodologia, pode ser um aprofundamento aí sobre as formas de metodologia. E, claro, que depois de fazer essas leituras, quando voltar, você já vai estar muito mais preparado para fazer questionamentos muito mais assertivos de pontos que possam ser utilizados no seu trabalho. Então, assim, não é para você definir, eu acho que não é o momento de você definir a metodologia, mas é o momento de você conhecer melhor a forma, porque esse momento ainda, acho que o seu trabalho não está ainda no nível de amadurecimento, para você já definir qual é a melhor metodologia ou qual deve ser a metodologia, mas de você conhecer com certeza. Eu acho que essa seria a observação. Muito obrigado, está sendo muito esclarecedor e vai ajudar a me responder a atividade da semana, que tem algumas questões, mesmo que superficial ainda a esse respeito. E aí você comentou, por exemplo, só para me fechar mesmo e não ficar com dúvida nesse caso e poder buscar leituras e tudo mais. Um estudo bibliográfico documental e comparado com um quadro comparativo entre a literatura e legislação com a realidade, a partir de informações documentais, participantes, ou talvez até um questionário, se for o caso. Isso é um estudo de caso? Você compara a literatura, a legislação com a realidade, vê o que está se aplicando, o que não está, e talvez até sugere alguma adequação, se for o caso, ou confirma que está tudo certo, tudo bem. Isso é um estudo de caso? Bom, vamos lá, Roberto. Primeira situação, né? Vamos retornar a sua pergunta para eu te ajudar a responder. Você vai me responder. Você entrevistar pessoas de uma organização, você acredita que a percepção delas vai contribuir para alguma coisa para o seu trabalho? É uma primeira pergunta. Na entrevista, não. Talvez no questionário para saber se elas têm conhecimento de tal coisa, se elas veem a utilidade de tal coisa. Tá. Aí, segunda pergunta. Você já definiu um objeto de pesquisa onde você vai fazer a pesquisa? Sim. Então, objeto de pesquisa. Aí o que acontece? Aí a gente já pode começar a enveredar para o estudo de caso. Você aplicará, né, todo o conteúdo que você levantou na bibliografia em uma organização e vai extrair informações dessa organização com o objetivo de chegar a um resultado e levantar discussões. Seja a comparação com a lei, a comparação com os autores. Então, quando você compara isso dentro de uma organização, ou seja, você traz para dentro da realidade de uma empresa, de uma organização, de um setor, aplicando aquilo que você leu, aí a gente está enveredando para o estudo de caso, sim, e não apenas para uma revisão bibliográfica. Entendi. Mesmo que não houver entrevista, porque às vezes o objeto do estudo ainda não é aplicado. A entrevista é um meio, tá? A entrevista é um meio. Só fazer uma observação, claro. Não sendo chato, mas já sendo chato novamente, eu acho que, Roberto, assim, como conselho, é claro que o trabalho é seu, você vai desenvolver da melhor forma possível. Mas, mesmo definindo o objeto, é bom estar com isso muito bem definido, até porque o instrumento seja muito alinhado para responder a sua pergunta de pesquisa. Porque a definição, se vai ser um questionário, vai ser um formulário, se vai ser uma entrevista, isso não é o mais importante. A minha leitura, os professores me corrijam, isso não é o mais importante. Mas o mais importante, se está muito definido o seu problema de pesquisa, ele está bem fechado, porque se isso estiver bem consolidado, bem estruturado, todo o restante ele vai encaixar de forma quase que natural. Você vai falar assim, olha, para responder essa pergunta de pesquisa, esse instrumento é o mais adequado. Esse instrumento atende da melhor forma. E para isso, eu vou ter que talvez fazer uma análise com legislação, com uma entrevista lá com um desembargador para ele falar da prática que ele utiliza lá no fórum. Então, isso é interessante, mas para isso é importante que a gente consolide isso, e aí eu estou aqui à disposição para isso. Olha, Márcio, esse é o meu problema de pesquisa, eu quero responder a este problema de pesquisa. Você acha que eu já cheguei no problema de pesquisa? Porque muitas vezes a gente acha que chegou no problema de pesquisa e ele não é um problema ainda de pesquisa. Então a gente precisa dar um pouquinho longe ainda para chegar. Não, e de maneira complementar... por isso essa preocupação que você está trazendo neste momento, eu acho que a gente pode... Primeiro, eu falo, vamos por, como Jack Stripador, vamos por partes.
Primeiro a gente trabalha essa questão do problema, que eu, pelo menos a minha forma que eu entendo ser melhor, mais madura, vai deixar mais sólido o seu trabalho. E depois a gente avança para essas outras etapas, porque aí depois você vai conseguir entender como vai estruturar o seu referencial teórico, de que forma que esse referencial teórico vai casar e que a sua metodologia vai entrar depois para complementar isso, e que depois, quando chegar nos resultados, vai tudo casar, vai estar tudo encaixadinho. Então, essa é a ideia que eu estou falando para você. Como você já está curioso com a questão metodológica, eu não iria para a definição, estou reforçando isso, não iria para a definição, iria para a leitura, para o conhecimento, para saber. E aí, quando você tiver um problema bem consolidado, você vai falar assim, puxa, para isso, esta é a melhor metodologia, isto responde melhor ao meu problema de pesquisa e isso vai auxiliar a alcançar o resultado. Ô, Márcio, assim, só para a gente não esquecer, né? Na estrutura das nossas 4 disciplinas, a disciplina 4 terá, além do professor, né, pode ser eu, né, a gente, no nosso planejamento, é esse planejamento, né, que eu conduzo a disciplina, mas vamos lá. Qual que é a estrutura da disciplina 4? Um professor, e nós teremos, aí o número eu não posso afirmar, mas nós teremos professores tutores e professores orientadores. Então vamos imaginar, você já ficou craque em metodologia na disciplina 2. Você já definiu, a priori, como o professor Márcio falou, o seu problema de pesquisa, que ali vai nortear o seu trabalho. Vai chegar na disciplina 3, você já vai estar escrevendo o referencial teórico, deixando o seu projeto de pesquisa amarradinho. Na quarta disciplina, pode ser que o seu professor orientador, uma vez que a gente acredita que ele vai olhar para o seu trabalho... Como que funciona, tá, Roberto? A gente tem uma lista de alunos com as suas linhas de pesquisa já escolhidas. Por isso a gente está falando, gente, definam a linha de pesquisa. Não é um revólver na cabeça não, gente, é porque isso vai facilitar todo o trabalho. A gente chega na disciplina Seminário 4 com uma lista, então vai estar lá, Roberto, né? Linha de pesquisa do Roberto, vai estar na planilha. Então, o pool, né? Ou seja, todos os professores orientadores que estão disponíveis aí vão olhar, olha... O trabalho do Roberto aqui, que está na linha tal e já tem um tema tal, é interessante para mim. Então, vou orientar o Roberto. E aí vai ter esse momento mágico que é a definição do seu orientador ou orientadora. E aí, ele vai ler o que você já construiu até então. Não significa que ele vai criticar o que você construiu. Ele vai falar, Roberto, eu estou vendo que você escolheu aqui um tipo de metodologia, algumas ferramentas, né, do seu percurso metodológico, mas vale a pena a gente fazer um ajuste aqui e acolá. Não significa, novamente, você tem que esperar até a disciplina Seminário 4 para fazer isso. Você vai construir um caminho que lá no Seminário 4 vai ter um professor orientador que vai te conduzir também. Então, a sua pergunta é importantíssima, porque você já está pensando estrategicamente ao longo das disciplinas. E também para responder a atividade da semana, porque a atividade, ela não direciona, né? A saber o tipo de metodologia, se será estudo de caso, se será participante. Por isso é muito importante, reforcei lá, tá na semana 8, o arquivo Metodologia do professor Vitor Paradella, para que vocês saibam, poxa, uma entrevista vai me ajudar sim, ou não, um questionário vai me ajudar sim. Então, assim, pega a definição do estudo de caso, verifica se é o que você está buscando, e como eu falei, gente, é uma tarefa que busca ainda uma resposta incipiente. São 4 disciplinas, né, gente? A gente não tinha condição de colocar tudo que precisa numa monografia na primeira, mas... A gente espera aí sempre ajudar, tá, Roberto? Perfeito, obrigado, gente. Obrigado, professor Charlie. Diga, Márcio. Eu acho que você disse tudo aí agora. Na verdade, esse sentimento que gerou no Roberto, espero que gere em todos. Essa curiosidade de saber qual é a melhor metodologia, como que eu vou fazer o melhor fichamento. É exatamente, eu acho que é o grande papel dessa disciplina desse bimestre. É exatamente criar esse primeiro contato e fazer com que o Roberto agora fique preocupado em ter que ler sobre metodologia para ver como que ele vai responder ao trabalho dele. E é exatamente isso que a gente gostaria que todos estivessem. Ou fazendo o fichamento, como o professor Arnaldo falou, que seria adiantar boa parte daquele trabalho que você pensa, ou já lendo o máximo até para que ele possa, amanhã depois, quando sentar com o orientador lá no 4º bimestre, falar assim, olha, professor, sabe por que eu decidi para essa metodologia? Não foi porque caí de paraquedas, não. Olha, eu li isso, eu vi isso, eu fiz isso. Ter argumentos até para conversar com o professor. Porque senão o professor fala assim, você não sabe nem
O que você está querendo ainda? Então, é interessante isso. Eu acho que é fantástico o que você falou aí, Roberto. Obrigado, tá, Roberto? Obrigado, professor Márcio. Tem ajudado muito. Eu queria dar uma palavrinha. Sim, Aline. Fique à vontade. Eu queria até Roberto, obrigado, tá? Com o Roberto, porque eu vi ele falando aí agora. Na verdade, eu já venho do curso semipresencial, porque eu vim da UF. Eu fazia projeto CEDERJ, então eu tinha que ir a Três Rios, todo final de semana, bate e volta. Só que eu apresentei um artigo, fui para Volta Redonda para poder apresentar esse artigo, só que na época era em dupla. Então, assim, eu não consegui fazer meu trabalho sozinha. Então, eu não aprendi muito, assim. Acabou que o meu amigo tinha mais tempo que eu com criança, aquela correria toda com trabalho, e ele que acabou praticamente fazendo quase todo o artigo, e eu fui para Volta Redonda, viajei de manhã para poder apresentar isso. Falei, gente, eu fiz uma coisa assim, eu sabia do tema, a gente na época era Bolsa Família, a gente ia falar sobre Bolsa Família, e no final a gente foi falar do projeto Porto Maravilha, que aí a gente deu uma mudada, a gente focou no Bolsa Família e falou, poxa, nós chegamos na metade do caminho, falamos, não é isso, e vamos fazer o projeto Porto Maravilha. Agora, perguntar se eu consegui concluir o curso de administração pública lá, não consegui devido à distância, e falei, vou desistir, já tinha apresentado o artigo e tudo, né, eu falei, vou desistir do curso, voltei e tô tendo que fazer tudo sozinho, começar do zero, né, consegui eliminar matérias, mas tô tendo que voltar do zero. E para mim tá sendo assim, poxa, gente, eu não sei fazer nada, então acho que ele fez tudo para mim. E é interessante de você mudar o tema, você começa, às vezes, tá achando que o foco é esse, vai chegar na metade do caminho, você vai falar, não é isso, é outra coisa. E assim, eu queria agradecer a vocês, porque eu estou abrindo meus olhos agora, estou tendo que aprender, depois de velha, né, depois dos 40, virando vó, aí a gente está lá de novo estudando, né. Mas eu queria agradecer a vocês, ao Charlie, porque eu achei que no período todo que eu estudei na UF, não teve um professor que chegou, um tutor, não falando da outra instituição, mas que clareasse isso para a gente. Claro que a gente pegou um período diferente por ser pandemia, né? A gente está tendo mais acesso à questão do vídeo, mas isso para mim facilitou muito. Porque eu tinha que ir todo final de semana para lá e era muito cansativo. E por fim eu falava, gente, não vou dar conta. E assim como não deu. E eu comecei de novo e eu animei. Agora vendo vocês, acompanhando toda semana, assistindo os vídeos. Agora eu vou começar a assistir o de 3 horas ali, que eu dei uma... Ficou meio assim, mas vai dar certo. Não desanima também, não. Ô, Aline, tem uma questão ainda, né? Às vezes, quando a gente vê a apresentação, a gente fica pensando assim, nossa, mas todo mundo já tem curso superior, todo mundo já fez. Eu pensei muito isso. E eu não fiz. Eu fiz um curso superior, mas meu curso não teve monografia. Ele foi tecnológico. Ele foi um outro tipo de produto para entregar, e foi feito em etapas, foi feito em grupo. E aí, vendo você falar, né, vendo outros colegas também comentar, isso a gente vai tranquilo, porque sabe, não, tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco, é isso aí. Ô, Aline, assim, Aline, Roberta, né, a gente, bom, vou falar por mim, né, não tem palavras, assim, para te agradecer pelo depoimento, né, a gente sempre tenta buscar o melhor. Eu me lembro desde o início, quando eu fui aprovado no processo, né, para participar do bacharelado, que me enche de orgulho, porque o FJF é uma instituição que eu atuo tanto como docente quanto aluno, então dá muito orgulho, né, a gente saber que a gente pode exercer 2 papéis na mesma instituição e 2 papéis de tamanha relevância, né, e a gente está aprendendo a todo momento. E aí, enquanto você falava, eu até fiz o download aqui para ver se estava tudo certinho. Fiz o download da semana 8, abri o arquivo do professor Vitor Paradella. Então, até na gravação, vocês vão ver eu percorrendo os slides. E aí, vendo até a dúvida do Roberto, eu pensei, assim, a minha melhor sugestão, Roberto, é o seguinte: percorra o PowerPoint vendo os tópicos. Então, cada tópico é um assunto dentro da metodologia. O 3.1, qual é a orientação adotada? O 3.2, né? Qual é o método de abordagem? E aí depois o 3.3. Então, assim, divida, como o professor Márcio falou, né? Eu utilizo outra também, né? Eu falo, vamos comer o boi em bifes. Vamos dividir depois o tipo de pesquisa. E aí, o tipo de pesquisa, e depois a gente tem o 3.4. 3.4... Calma aí que eu tô chegando lá, tá?
3.4 fala pra gente... Ih, caramba, acho que eu pulei slide aqui. Qual que é o universo e a amostra? Então, assim, primeiro, não necessariamente você vai usar todos os slides. Não necessariamente você vai usar um só. Então, quando a gente vê lá, minha pesquisa é documental? É bibliográfica? É. Então, não necessariamente vai ser uma só. Pode ser mais de uma. Tá? Mas foi legal você ter levantado essa dúvida que a gente já tem antecipa. E aí, voltando à sua fala, Aline, é muito legal a gente ouvir isso. Não se sinta assim, não sinta que você não está aprendendo ou identificou que não sabia. É porque são momentos diferentes, talvez lá naquele momento que você estava fazendo trabalho com uma outra pessoa, até a condução da orientação era diferente, mas no final, o nosso compromisso aqui é tentar trazer para vocês de uma maneira sempre o mais clara possível e direcionar os melhores arquivos, sejam eles livros, artigos, vídeos, tutoriais. Eu sempre tento fazer uma linguagem bem clara. Quando não for, levanta a mão e fala que não está sendo claro. Nós tivemos também alunos que em algum momento não entenderam algumas das atividades. E é o momento da gente falar também. Se o aluno não entendeu, a culpa é nossa. Né? Nós não fomos claros. O Arnaldo não falou lá no início da fala dele? O TCC não tem que ter uma linguagem universal para que todos leiam e compreendam? Se algum aluno, em algum momento, por que seja um aluno, não compreendeu alguma tarefa, a falha foi nossa. Então, quando a gente se veste de empatia e tenta trazer algo que o aluno compreenda, a gente está fazendo nada mais do que a gente deveria fazer. Então, muito obrigado pelas suas palavras. Mais um combustível para as próximas disciplinas, tá? Conte com a gente, tá bom, Aline? Obrigada. E agradecer ao Arnaldo também. O Arnaldo está querendo falar aí. O Arnaldo pegando lá o Azinho que eu errei lá, ele marcando, corrige isso aqui. Falei, gente, que legal, tô gostando. Eu gostaria de ressaltar o que você disse, que isso acontece muito comigo na outra instituição onde eu trabalho, onde os alunos me perguntam se pode fazer o trabalho em grupo, o que eu acho, o que eu não acho, e enfim, porque na realidade é também um curso, né, onde tem que fazer a cada bimestre um mini TCC, um artigo com 10, 14 páginas, né, por bimestre. E aí eles tentam, né, porque às vezes é pesado um pouco e questiona a questão do grupo. Eu sempre tenho esse ponto de vista. Olha, o grupo, ele é necessário até certo ponto, porque tem suas vantagens e tem as suas desvantagens. O aluno que não tem um conhecimento da língua, que não tem um domínio de ABNT, ou que não tem uma assimilação de conteúdo, então é um momento que ele tem para reunir alguém que seja forte nisso para ajudá-lo. Então o grupo serve para esse tipo de coisa. Por outro lado, ele não vai, no geral, o aluno não toma conhecimento de todo o trabalho. Ele não aprende todo o trabalho. Eu fico com a minha parte, você fica com a sua, e o fulano fica com a dele e pronto, acabou. Mas, no geral, as pessoas não vão aprender tudo. Então, eu prefiro o trabalho individual. Mas o trabalho em grupo tem as suas vantagens quando se encontra um grupo, pessoas que têm fraquezas ali e que, infelizmente, naquele momento não tem como superá-las. Então, um ajuda o outro. O grupo é importante nisso. Mas tem que ter também a preocupação de aprender tudo. Eu fiz a minha parte, mas eu também tenho que aprender a parte do colega, porque eu preciso saber. Então, como você disse, né, que hoje você está, digamos, se sentindo só, né, eu acho que foi isso que eu entendi, não sei, no sentido de que agora, né, você está sozinha aí, está caminhando com nossa ajuda. Agora eu estou conseguindo, porque assim, na época ele ficava por conta da formatação, eu fazia o levantamento dos fichamentos, e assim, um tinha mais dificuldade, o outro fazia. Eu agora não é que eu tô me sentindo só, eu tô me sentindo assim, ao mesmo tempo eu tô conseguindo fazer sozinha. Sim, porque que é o ideal e que isso vai te dar uma bagagem muito importante depois dessa finalização deste TCC, porque com certeza você vai tomar gosto e vai querer fazer outros, né? Já tô tomando, já tô... Olha, Aline, que bom que você tá gostando, porque é o seguinte, eu sempre puxo a orelha dos alunos, porque muitas das vezes, até em outras instituições, quando a gente orienta o TCC, o aluno, pode ser que até ele ponha em gosto, e a gente fica feliz com isso, igual você falou,
Mas depois que ele forma, ele quer às vezes tirar um período sabático. Eu não vou mexer com isso mais, formei, resolvi, me livrei daquele problema chamado TCC. Mas a gente fala assim, o conhecimento gerado, os bons trabalhos gerados, eles não podem ficar apenas na instituição de ensino. A gente tem que levar isso para o mundo. E como que a gente leva conhecimento para o mundo? A gente publica. Então a gente vai procurar congresso, a gente vai procurar revista, a gente vai procurar qualquer evento acadêmico que nós possamos submeter esse artigo para uma revisão posterior, né, para que ele seja aprovado ou não. E se não for aprovado é bom também, porque você vai receber um feedback de onde você errou. E às vezes assim, poxa, meu professor orientador, ele falou que meu trabalho estava bom, eu fui aprovado ou aprovada, e aí eu fui submeter, meu artigo não foi aprovado. Não, mas calma aí. Porque quando você vai para um congresso, por exemplo, né, vou falar da minha área, né, que eu sou engenheiro de produção. Quando você vai lá para o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, todo ano tem uma temática diferente. Então, às vezes, a pegada do ano é sustentabilidade. Às vezes é a indústria 4.0. E você fez um excelente trabalho de planejamento e controle da produção, por exemplo. Foi nota 10 o seu trabalho lá, foi aprovado. Mas naquele ano, você submeteu e ele não tinha uma aderência para aquele ano, para aquele evento. Você vai receber um feedback, seja de aprovado ou seja de reprovado. Então, Aline, que bom que você põe o gosto e que daqui a alguns semestres, com seu TCC aprovado, você o defenda e depois o converta em um artigo e compartilhe com o mundo o seu conhecimento. É a nossa expectativa, tá, Aline? Mas quem vai falar aí com a gente, pessoal? A gente já estourou o nosso tempo, mas eu acho que vale a pena a percepção de vocês. Professor, gente, boa noite para todo mundo. Eu tô com um probleminha, eu até falei com a Mônica que eu machuquei a mão. Eu tô escrevendo com uma mão só. Eu tô tendo até, assim, apesar que eu não tô aprendendo, igual eu falei até com você, né, Chá? Eu tô tendo um pouco de dificuldade de entender algumas coisas. Até a menina não está presente aqui, que é a Dani. A Aline também, de vez em quando, me ajuda bastante. Mas a Dani, ela tem me ensinado e me passado algumas coisas que às vezes vocês também não estão tão presentes toda hora, né? Aí eu tento lá pedir ela para ela me ajudar, porque tem hora que eu tô perdida. E com uma mão só, tô tendo mais dificuldade ainda. Porque agora, por conta da Covid, eu moro numa cidade menor, né, que é aqui em Rio Novo, e a gente não tá tendo como fazer a ressonância magnética, né? Vou ter que fazer a ressonância da mão, porque não estão achando, a minha mão está inchando muito, ficando roxo, e aí agora é tudo Covid, né? Só conseguiram marcar minha ressonância para o dia 29. Então, até no trabalho agora, eu tirei uma nota ruim, porque assim, meu Deus, não passei. Mas vamos tentar agora, foi que eu vou tentar digitar com o dedo, por isso que meu trabalho está sendo menor. Por isso que eu até falei, eu ia até escrever para vocês essa semana, explicando isso, que eu estou mandando menor. Não é porque eu não estou conseguindo escrever, estou tendo muita dificuldade para escrever, porque é muito ruim, eu não posso botar tala na mão. Eu não quebrei, só está roxo demais e eu não estou conseguindo abrir os dedos. Eu só consigo ficar com o dedo assim. Eu machuquei esse e esse. Então eu não estou conseguindo escrever, porque é ruim para fazer. Meu menino tem hora que ele não entende para escrever. Ele, mãe, desisto, não vou escrever mais. Desculpa, qual que é o seu nome? É porque Yara, é porque eu tô no nome do meu menino, no meu computador. Sim, Yara. Olha só, Yara, é isso mesmo. É muito importante você esclarecer isso para mim, porque eu estou revisando o trabalho, mas eu não estou imaginando o que está acontecendo, e aí eu vou te cobrar, olha, tá faltando 250 palavras, né? Então, assim, é importante vocês esclarecerem isso para nós, vocês conversarem conosco, né? Teve um outro aluno que ele entrou em contato comigo, mas aí já tinha passado a semana, porque ele teve dificuldade de encontrar mais assuntos, mas ele não me falou em nenhum momento no fórum, né? E só depois que eu corrigi, que postei, que ele foi entrar em contato comigo. Eu falei com a Mônica e ela falou assim, eu ia mandar o atestado, aí a Mônica falou assim comigo que nossa, tinha tanta coisa para fazer que eu até desisti. Eu falei, não, mas aí pelo menos é bom você deixar claro o que está acontecendo para a gente entender e até mesmo te ajudar, né, Charlie? Porque isso aí são coisas que não dependem de você.
né? Aconteceu aí, isso é comum, pode acontecer com qualquer um de nós, entendeu? Mas é importante nós sabermos disso, porque eu estou corrigindo a atividade imaginando que está tudo bem. Ô Yara, pois é, você falou que entrou em contato comigo, você me desculpa porque eu não estou lembrando agora, são tantas demandas de tantos alunos, de tantas turmas. Teve esses tempos atrás eu entrei em contato com você que eu estava com dificuldade, né? Aí a respeito de enviar, né? Aí você me explicou, aí você até deixou eu mandar para o seu e-mail. Você falou, não, manda para o meu e-mail. Já tem umas 2 semanas atrás. Foi para mim mesmo, Yara? Eu não tô lembrando dessa ocasião. Foi pra mim. Não foi pro Arnaldo, não tô lembrando dessa ocasião. Você é um dos dois que eu mandei, porque fica na confusão. Sim, você mandou, eu aceitei e corrigi. Aquele lá foi tranquilo. Só que assim, eu falei com o Felipe, Felipe é meu esposo, eu tô tendo muita dificuldade mesmo, igual eu tô te falando. Às vezes eu pergunto lá no grupo, que a gente tem, né, um grupo no WhatsApp, igual eu tô falando, às vezes vocês não ficam todo momento, né, conosco. Então a gente lá tenta se ajudar, né? Quem pode. Eu converso mais com a Aline ali. Oi, Yara, mas deixa eu te interromper. É o puxão de orelha que o professor Márcio e o professor Arnaldo fizeram. Porque hoje em dia tudo WhatsApp, porque é mais fácil demandar pelo WhatsApp. Você grava um áudio e esquece. Lá tá demandado e alguém vai te responder. O nosso canal oficial de comunicação são os fóruns. Então, se a gente utilizar o fórum, os tutores com certeza responderão, tá, gente? Com certeza mesmo. Então, assim, eu sei que... E essa é uma ação muito legal que você está tendo, né? Vocês dentro de um grupo tentarem ajudar. Eu acho o seguinte, gente, todo canal de comunicação, toda ferramenta, eu sou a favor. Eu não sou aquele professor que gosta de bloquear as ações dos alunos. Se vocês estão no WhatsApp, no Telegram, no Google Meet, no Teams e tá fluindo, ótimo. Só que é o seguinte, para vocês acionarem os tutores, utilizem os fóruns, porque lá a gente compartilha arquivo, lá a gente conversa e lá diariamente, sim, os tutores estão presentes. Então, se você faz uma pergunta, você terá a resposta, tá bom? Olha, e você me fez lembrar uma situação que aconteceu com uma tutora, que ela me relatou um caso de um curso de especialização que ela acompanhou em Ilicínia, né? Acho que tem essa cidade, Ilicínia, aqui em Minas, né? O FJF tem um campo lá, se eu não me engano, em que o tempo inteiro do curso, o aluno passava para ela as atividades e ela dava nota baixa, não estava de acordo, só no final que ele esclareceu e comprovou para ela que ele tinha uma deficiência nas mãos. Então, o tempo inteiro ela entendeu, né, que ele tinha dificuldades, mas para outras coisas. E, no entanto, ele tinha uma limitação física e que isso em nenhum momento foi colocado para a universidade, muito menos para os tutores. Então, é importante vocês conversarem conosco, passar as limitações, os problemas que estão sendo enfrentados naquele momento, para nós também olharmos de uma outra forma, né? Porque até então, se nós não soubermos do que está acontecendo, a gente vai avaliar tranquilamente como, né? Enfim, mas é muito importante essa aproximação de vocês conosco aí, para nós entendermos e darmos um direcionamento, né, diferenciado, digamos assim, por conta daquele problema específico daquele momento, né? Então, isso é muito importante. Ótimo, Arnaldo. Obrigado, Tayara, pela sua contribuição. A gente vai ajustando aí. Mais alguém, gente, quer colaborar? Bom, fique imaginando o que vocês devem falar de nós nesse grupo de WhatsApp de vocês. Que Deus que me perdoe. Na hora que posta a nota lá... Não, Arnaldo, eu tô otimista. Eu gostaria... Mas não é grupo de WhatsApp de coisa, não. É da própria... Eu acho que é a tutora, é a Mônica. É da UF, né? Não é... Ela centraliza lá. Pessoal, mais uma vez, professor Arnaldo, professor Márcio, muito obrigado pela parceria. Eu acho que vale aqui um agradecimento, né, perante os nossos alunos. É sempre uma disciplina desafiadora, é uma disciplina diferente de todas as outras, né, que às vezes tem uma estrutura de prova, de avaliação, de trabalho. Aqui a gente tem um planejamento estratégico já de médio e longo prazo, mas sempre tentando puxar as rédeas para que no curto prazo vocês permaneçam ativos, pesquisando, trabalhando e lendo, porque o brasileiro, em linhas gerais, tem
essa ideia da procrastinação. Então, se vai ser só no final de 2022, eu não vou me preocupar com isso tão agora. Mas, gente, se Deus quiser, vai chegar o segundo bimestre do segundo semestre de 2022. Com certeza. Então, a gente tem essa expectativa, esperamos que todos com saúde e todo mundo lá defendendo o TCC. É o que a gente espera. Então, mais uma vez, tutores, muito obrigado. Aos colegas que participaram hoje, eu vou liberar para vocês, tá, Ana? Hoje eu não vou distribuir aqui, não vou fazer uma lista de presença. Por quê? Porque hoje é um dia de encerramento. Eu acho que até autores da engenharia civil falam, né? Quando a gente encerra um ciclo, quando a gente encerra uma obra, né? Aí o engenharia civil pensa na obra, mas aqui vamos pensar em encerramento de ciclo. A gente tem que celebrar. Então, acho que apesar de nós não deixarmos o trabalho de lado, as observações tão pertinentes que os tutores trouxeram e que eu trouxe também, eu acho que é o momento também da gente celebrar, não esquecer da tarefa da semana 8, mas celebrar a conclusão desse primeiro ciclo e agradecer, né, a parceria de vocês, porque a gente faz para vocês. Então, é só agradecimento. Hoje, reforçando, não vai ter lista, porque hoje foi um dia de pauta aberta para que nós buscássemos as percepções de vocês. Então, eu já de antemão vou me despedir, vou agradecer e vou abrir aqui mais uma vez a palavra para os nossos tutores fazerem aí as suas considerações finais. Pessoal, muito, muito, muito obrigado. Só tenho a agradecer a vocês. Um abraço a todos. Eu coloquei meu e-mail aí no chat para quem quiser copiar, tá bom? Eu gostaria só de fazer uma ponderação em relação ao cuidado que vocês devem ter, né? Vocês já começaram a perceber como que é o mecanismo, mas para os próximos, né, seminários, tudo que vocês forem construir, que construam com as próprias palavras. Evitem trazer para o texto cópias integrais de autores, né? Por que eu estou falando isso? Porque já é um exercício que vocês têm que fazer de construir um trabalho de vocês. Não é de autor, não é de ninguém, tem que ser de vocês, entendeu? E aí, o que acontece? Às vezes o aluno traz para a atividade cópias integrais, referenciadas adequadamente, mas continua não sendo de vocês. Então, praticamente, isso não tem muito valor. Então, procurem, gente, o tempo inteiro escrever aquilo que vocês entenderam com as próprias palavras, né? E aí, dê preferência às citações indiretas, às paráfrases, e tragam, de vez em quando, as citações diretas, porque elas são necessárias, sim, mas não de forma geral, toda hora, o tempo inteiro, a citação, a cópia integral. Então, eu estou chamando a atenção porque isso aconteceu na outra atividade, né? E, assim, chamando a atenção para o plágio, né? A possibilidade de um plágio. Então, continue agora exercitando a escrita com pensamentos de vocês, para que no segundo seminário, né, vocês já tenham, assim, uma bagagem muito legal, porque quanto mais investimento vocês fizerem, mais tranquilo será o TCC, considerando o apoio que vocês vão ter, né, não somente nós, como dos professores orientadores lá no quarto seminário. Eu agradeço a participação de todos vocês, peço desculpas por alguma coisa que aconteceu, que vocês ficaram chateados, mas vocês todos estão de parabéns, vocês estão vencendo etapas, é assim mesmo. Contem conosco e nós estamos aqui para ajudá-los mesmo a construir um TCC robusto. E se Deus quiser, todos irão construir. Com certeza, este é o objetivo aqui da UFJF. Muito obrigado, tá? E tenham todos uma boa noite. Bom, eu rapidamente aqui gostaria de agradecer, principalmente o acolhimento aí do professor Charles e do professor Arnaldo, né? Os dois já tinham o trabalho aí de um bimestre anterior. Então, agradecer mesmo, sempre com excelentes dicas, sempre prontos para apoiar, professor Charles, professor Arnaldo, e a todos os meus alunos que tiveram a paciência aí, muitas vezes, da gente poder tirar as dúvidas, às vezes demora um pouquinho para conseguir dar aquela resposta adequada, mas a gente busca dar sempre a resposta adequada. A única observação última que veio na minha mente, eu falei, eu não posso deixar de falar, já que está gravado, a última observação é sempre que eu for buscar construir o meu fichamento, tenta ir na origem, não construa de um autor secundário, vá na origem, no autor que seja o maior renome naquele assunto. Se você quer falar de gestão de pessoas, vá nas referências, tá? Porque a gente costuma muito, até tinha um professor no mestrado que brincava,
Nada contra o sobrenome, tá, gente? Foi só uma brincadeira. A gente pega lá o Silva 2000, não sei das quantas. Quem é esse Silva falando com relação a esse assunto? Quem é o seu Zé? Então, se o seu Silva é referência, ok, mas que ele seja referência. Então, quando for fazer o fichamento, vá nas referências. Não pega lá no artigo a citação da citação da citação. Não fuja da origem. Então, é só essa última observação aí que eu achei que era pertinente. Valiosíssima, professor Márcio, valiosíssima. Então, assim, até para amarrar isso na prática, depois pesquisem aí. Evitem o APUD, APUD. É uma prática que, vamos falar assim, é proibida? Não é proibida. Mas como o Márcio falou, não usem, gente. É permitido, mas não usem. Não usem o APUD que é autor citando o autor. Vai na raiz, vai na obra original que vale muito mais a pena. Pessoal, obrigado de coração, tá? Que a gente se encontre em breve na nossa nova disciplina, que aí já será Seminário Temático de Formação 2. Espero revê-los, agradeço demais. Um grande abraço, tudo de bom, gente. Tchau, tchau.